Bom dia, pessoal, estou aqui com o Murilo Battisti, um grande amigo. Obrigado, Murilo, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Estamos aqui com os pais no curso Pais na Prevenção. Vou fazer algumas perguntas aqui para o Murilo, para vocês conhecerem melhor e para a gente se situar aqui no tema dessa nossa aula. Murilo, me fale brevemente sobre você, seu nome, idade, profissão, família. Meu nome é Murilo Battisti, eu tenho 41 anos, eu sou psicólogo, educador. Eu sou presidente do CONED, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e, enfim, minha área de maior interesse dentre as áreas na área de álcool e drogas é exatamente prevenção. Eu vejo prevenção muito mais assim dentro de algo que acontece no meio entre ciência e educação, ou seja, é ciência porque é baseada em evidências e é educação porque prevenção também se ensina. Ótimo, ótimo, Murilo. Vamos para ajudar os pais aqui, vou te fazer algumas perguntas. O que os pais devem saber sobre as características mais comuns na adolescência que podem ajudá-los a lidar melhor com seus filhos adolescentes? O adolescente de hoje, em alguns aspectos, ele não é nada diferente do adolescente de 50, 100 anos atrás. Ou seja, ele ainda tem mudanças corporais na puberdade, 12, 13 anos de idade, que acontecem, estirão, a voz muda, aparecem espinhas, o corpo muda e a cabeça muda. No entanto, o adolescente de hoje, obviamente, é um adolescente diferente. Afinal, ele veio ao mundo depois do surgimento da internet, ou seja, ele é um produto da internet. Então, o adolescente de hoje, no que ele é diferente, eu destacaria alguns aspectos. O primeiro deles é alguém que é regido pela velocidade. É tudo muito rápido, muito dinâmico agora. Segundo aspecto, ele é regido pela tecnologia. Então, o celular para um adolescente se tornou basicamente uma extensão da mão dele. Tudo se faz no celular, tudo acontece no celular. Por exemplo, ele transita entre duas canoas o tempo inteiro, que é o mundo real das coisas físicas, da parede, da rua, dos carros, das pessoas, e o mundo virtual. A ponto de, para o adolescente, não haver essa distinção e acaba sendo a mesma coisa. Um outro aspecto do adolescente também que chama a atenção é que ele tem, por conta disso tudo que eu acabei de falar, a cabeça dele é diferente. Então, por exemplo, a ideia de privacidade que nós adultos temos, para o adolescente é diferente. Ele cresceu num mundo em que não existe privacidade, com redes sociais, com Twitter, então para ele, basicamente, a diferença entre público e privado, ela é praticamente inexistente. Muito interessante. Aproveitando que você está falando sobre a natureza digital dos jovens de hoje, né? Quais são os lados positivos e os lados negativos nas relações humanas entre pai e filho, essa questão da digitalidade dos jovens de hoje em dia? Um lado positivo do adolescente ser um nativo digital é que ele está extremamente preparado para os desafios que o mundo de hoje traz. Então, esse desafio, por exemplo, esse adolescente, ele é, sem dúvida nenhuma, o mais preparado para lidar com a revolução tecnológica que vai surgir na medicina, na biotecnologia, na engenharia, etc, etc. Ninguém é mais preparado do que ele para lidar com isso. Por outro lado, muito se perdeu. Vou pegar um aspecto aqui. O adolescente de hoje, ele tem muita dificuldade em lidar com perda e reparação. É tudo muito dinâmico, muito agora, e as relações afetivas para o adolescente seguem muito uma ideia de norma de consumo. Eu explico. Vamos supor que uma criança nova entra na escola e todo mundo chega, opa, peraí, vamos ficar amigos, como se estivesse adicionando essa pessoa num grupo do Facebook. Adiciona e desadiciona com a mesma facilidade. Tem alguns autores que inclusive falam que a afetividade hoje, ela se assemelha a um commodity, a um produto, artigo de consumo, como se fosse um sapato que eu boto e tiro do pé na mesma facilidade. Fica meio descartável as coisas. É descartável. E, obviamente, um aspecto, por exemplo, para pais que é difícil é que, talvez 20 anos atrás, a relação de autoridade pai-filho era uma autoridade, digamos assim, pai e mãe no céu, Deus na terra, pai e mãe na terra, Deus no céu. Era uma autoridade inquestionável. Hoje essa autoridade é uma autoridade negociada. Entendi. Quais sim são na sua opinião, como psicólogo, quais são os erros mais comuns cometidos pelos pais no relacionamento pai, filho, pai, mãe, filho, adolescente? Existem vários
diferentes tipos de parentalidade. Eu vou tentar pegar um erro comum. Um erro comum é de você misturar papéis. De você, por exemplo, o pai, talvez porque ele não consegue se encontrar na figura de autoridade, talvez. E talvez porque ele quer ter acesso àquilo que acontece na vida, na cabeça do filho, ele se torna um pai, digamos assim, legal, amigo. E esse papel de amizade, que é um papel importante na relação pai-filho, acaba crescendo em demasia e acaba se sobrepondo a outros papéis. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de uso de bebida alcoólica, por vezes, na dificuldade do pai conseguir falar não é para beber, adolescente não pode beber, e manter esse limite, ele acaba entendendo que ele deve ensinar o filho a beber. E, enfim, introduz o uso de bebida alcoólica em casa para o filho, como se fosse um irmão mais velho ou um amigo ou primo, e não um pai. Ele quer ser aceito pelo filho, ele quer ser o amigão, né, do filho, ele quer ter essa abertura que o filho acaba invertendo um pouco os papéis. Acaba distorcendo os papéis, invertendo papéis. Entendi. Porque ele é pai. Entendi. Ele é mãe, ela é mãe, é pai, e não, assim, é amigo, existe amizade? Existe, mas é pai e mãe. Tem outra pergunta interessante aqui. Por que as drogas, Murilo, parecem ser tão atrativas para os jovens, já que eles estão nessa fase, assim, os jovens são muito intensos, né? Por que elas são tão atrativas? Porque é justamente nessa fase da adolescência que acontece a maioria das experiências que as pessoas têm com experimentação de drogas. Muitos motivos, eu vou destacar dois aqui. O primeiro deles é que a droga oferece prazer e rapidamente, é um prazer rápido. E no mundo regido pela velocidade, no qual se valoriza o bem-estar e a busca de felicidade, momentaneamente, na impressão do adolescente, isso atinge o objetivo. O problema é o que vem junto com o uso de drogas. Um outro aspecto também que acaba influenciando é que, e aí de novo, numa sociedade que é muito rápida, muito dinâmica, a gente quase que informalmente abre mão de ritos de passagem. Então imagina que 100 anos atrás havia um rito de passagem da festa de debutante, no qual uma menina de 15 anos de idade era apresentada para a sociedade, enfim, eventualmente ia arrumar um pretendente, se casava, logo depois tinha filhos, ou seja, era um evento que marcava a transição da infância para a idade adulta. E numa sociedade muito rápida, não tem tempo para fazer esses eventos, é tudo muito rápido, muito dinâmico. No entanto, essa é uma condição humana. Os ritos de passagem são a parte fundamental no desenvolvimento, são marcadores no desenvolvimento de um indivíduo. Então, surgem informalmente outros ritos de passagem. Por exemplo, o uso de bebida alcoólica, cigarro pelas meninas, no qual um adolescente começa a beber e aí chega alguém e fala, tá virando homenzinho. Como se o uso de bebida alcoólica fosse um rito de passagem da infância para a idade adulta. Então, assim, são dois aspectos. Um deles é que o uso de drogas, por exemplo, drogas lícitas, acaba ocupando o lugar de rito de passagem, ocupa esse lugar, e aqui não cabe um juízo moral de falar se é correto ou errado, assim, ele ocupa esse lugar, ele faz às vezes E o segundo é que é uma forma rápida de proporcionar prazer. O problema é o que vem junto com o uso de drogas, né? Sim, sim, interessante. Outra pergunta, você já falou, né, sobre a relação, né, sobre a relação que os pais têm de ser amigos. É importante essa relação de ser amigo dos filhos, mas que o pai e a mãe têm que se colocar na posição de pai e mãe, além de ser um amigo também. Mas, na sua opinião, quem é que exerce maior influência na vida dos adolescentes? Os pais ou os amigos? Tem uma ideia, assim, que eu escutava muito quando era menor, era criança pequena, se estiver com o pai, com a mãe, tá tudo bem. Já o adolescente, se estiver com os amigos, melhor ainda. E existe uma verdade nisso, né? A verdade de que para um adolescente o grupo acaba exercendo um impacto, uma importância na vida tamanha que a importância dos pais perde espaço. Óbvio que tudo aquilo que os pais ensinaram, tudo aquilo que é dado de exemplo, tudo aquilo que acontece em casa, na mesa de jantar, enfim, quando os pais e a família se reúnem para conversar o que aconteceu no dia a dia, nunca deixa de ser importante. Sempre é importante, mas rivaliza com o que acontece no grupo.
Então eu acredito, na verdade, num equilíbrio entre os dois. Acredito que o adolescente, ele sim dá muita importância para os amigos, mas nunca deixa de dar importância para os pais. O adolescente, de certa forma, todo mundo fala que ele é um rebelde, né? Que ele vai contra normas, contra regras. É verdade também, mas eu também tenho uma experiência de ver adolescente como alguém muito obediente. Basta ir numa escola, por exemplo, que às vezes, enfim, tem regras de uniforme, e você vê como os adolescentes tentam, entre aspas, burlar a regra do uniforme com as mesmas práticas. É a mesma marca, é a mesma blusa, é a mesma grife. Então, nesse sentido, o adolescente também é muito obediente, dentro das normas do grupo. Entendi. Interessante. Aqui existem algumas pesquisas que indicam que um dos períodos de maior risco para o uso de drogas são fases de transição-chave. Essas fases de transição-chave, alguns exemplos, são mudanças que acontecem em alguns períodos específicos da vida do adolescente, como, por exemplo, a puberdade, o ingresso na vida escolar, quando ele passa de um nível escolar para o outro, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, do ensino fundamental 2 para o ensino médio, e até mesmo no jovem adulto, quando ele sai da formação básica e ingressa na faculdade. Então essas fases de transição, que se chama transição chaves, as pesquisas indicam que são períodos de maior risco para o uso de substâncias, né, psicoativas. Você poderia explicar melhor por que isso acontece? Por exemplo, a transição dentro de uma escola, no qual um adolescente sai do Fundamental 1 e entra no Fundamental 2, ou seja, ele sai do 5º ano e entra no 6º ano. Aí eu vou tentar aqui criar uma ideia, um cenário que pode representar essa transição. Ele está num prédio e troca de prédio. Ele é o mais velho de um prédio e vai para um outro prédio onde ele é o mais novo. Ele passa a ter novas responsabilidades. Por exemplo, ele tem que cuidar de um armário, no qual ele pode botar as coisas dele para ele tomar conta. Isso é legal. Por outro lado, no Fundamental 1, o jovem, ele tem um professor que acaba dando multidisciplinas. Enfim, ensina geografia, história, um outro ensina matemática, português, enfim, são poucos professores dando várias disciplinas. No Fundamental 2 eu vou ter o professor especialista, que a cada hora entra e sai. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para o jovem, a troca a passagem de um ciclo para o outro é marcado por perdas, por ganhos também, e torna o jovem como tal vulnerável. Emocionalmente. Então, por exemplo, um jovem de ensino médio, ele repete a mesma dinâmica. Ele vai para o ensino médio, ele perde os amigos, os professores que ele tinha do prédio antigo, ele perde o status que ele tinha da vida antiga e passa a ser o mais novo de um prédio novo, no qual tem novas pessoas, novas regras, novas dinâmicas. Até um dado de curiosidade, na rede particular ao menos, os anos de maior retenção são o 6º ano e 1º ano do ensino médio. Especialmente o 1º ano do ensino médio, que é o ano de passagem. E se você parar para olhar, nem é o ano mais difícil. Eu pessoalmente considero o 2º ano muito mais difícil em desafio mental, mas o ano que mais repete é o 1º, geralmente em escolas da rede particular. Então, tentando costurar toda essa ideia, a passagem é um momento de vulnerabilidade e é um momento de exposição a novos riscos. E essa combinação acaba vulnerabilizando o jovem adolescente. Entendi. Interessante que quando ele completa 18 anos, né? É uma nova passagem para a vida, uma nova transição para a vida, por exemplo, do mercado de trabalho ou a vida na universidade. E eles se sentem mais independentes, se sentem mais donos de si mesmo e acabam caindo muitas vezes na experimentação. Ao mesmo tempo, vulneráveis, porque eles são, digamos assim, os iniciantes nesse novo mundo. Interessante. Tem outra perguntinha aqui para ti. O que os adolescentes de hoje eles têm em comum com os jovens adultos? Quando eu digo jovens adultos, eu estou falando aí da faixa de 18 a 30 anos. Por exemplo, os millennials, né? Primeiro, o apreço, o amor pela tecnologia e pela velocidade. Esse é um aspecto que é do adolescente
é do jovem adulto e é da criança. Não é tanto do adulto, enfim, com mais de 35 anos de idade, 40, porque quer queira, quer não, a tecnologia, a internet é algo que surgiu na vida, quase que de uma forma assim alienígena, né? Aconteceu durante a construção da identidade do sujeito. Mas um aspecto que tem em comum é o apreço pela tecnologia, um outro é a velocidade, que está diretamente associado com tecnologia. Eu destacaria esses dois aspectos. Uma coisa interessante que você comentou quando você falou anteriormente é que o jovem ele é muito imediatista e a natureza digital do mundo contemporâneo hoje ela dá isso ao indivíduo, né? Hoje você quer uma informação, você apenas alguns toques no celular você já consegue essa informação. Então ele não tem muita paciência para esperar. E a relação disso com as drogas é que a droga ela te dá uma resposta muito imediata. Quando o indivíduo ele consome uma droga, ele consegue um prazer quase que imediato, na hora. E às vezes, pra gente muitas vezes conseguir um prazer de modo saudável, a gente tem que trabalhar um pouquinho para que esse prazer venha, né? Então é algo que é interessante da gente associar e que os pais devem estar atentos, né? E ajudar o jovem. Essa justamente é a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer. Quais são as dicas que você daria, né, para ajudar os pais nessa importante missão de ajudar os filhos a evitar as drogas, ficar livre dessa ameaça e de outros comportamentos de risco? Assim, algumas dicas. Talvez uma delas é do pai e a mãe darem aquilo que eles têm de mais precioso, que é o tempo que eles têm para o filho, para a filha. Aí, curiosamente, quando eu falo em dar o tempo, significa não, assim, simplesmente estar lá, né, no sentido qualitativo da palavra. Eu vou aqui dividir a ideia de dar tempo entre eu estar presente no local. Por exemplo, filho, olha, você está fazendo sua lição de casa, se você tiver dúvida, eu estou aqui ao lado vendo TV, me chama. Então eu estou ali presente, mas eu não estou ali fazendo algo com a minha filha, com o meu filho. Aí tem uma outra maneira de dar o tempo, que é eu estar junto com a minha filha, com o meu filho, fazendo algo com ele. Tipo, eu vou com o meu filho, com a minha filha no jogo de futebol, eu vou com ela na festa, eu participo de um evento junto com ela. A maneira de você disponibilizar o tempo para o filho, para a filha, que é mais protetora e preventiva, é a segunda. É aquela na qual eu faço atividades com o filho. Essa é a forma mais preventiva, é a forma que eu diria, talvez uma sugestão, a dica, era de tentar fazer mais coisas com o filho, especialmente de 12 a 18 anos. Com criança menor, curiosamente, essa prática tem um impacto menor. Tem um impacto preventivo, mas com o adolescente o impacto preventivo é maior. Um outro aspecto é pai e mãe, obviamente, se entenderem no dia a dia, terem uma fala única, uma ideia que seja coerente, que seja... pode haver divergência, mas não há conflito. Porque quando mãe faz atividade com o filho, dá o tempo para o filho, a prevenção que isso traz é uma prevenção, enfim, muito boa. Quando pai e mãe fazem a mesma coisa, eu consigo incrementar esse impacto preventivo. Eu adiciono, ou seja, tem um impacto preventivo máximo. Então, um aspecto que pais e mães podem se ater é no tempo e como eu disponibilizo o meu tempo para o filho. Um outro aspecto também é entender que, por exemplo, caso haja alguma situação, meu filho, minha filha bebeu, fez uso de alguma droga, entender que isso também não é o fim do mundo. E que há muita coisa que pode ser feita, que tem profissionais aí habilitados, tem muito material, por exemplo, online, vídeos, livros, que ajudam a entender o como fazer e quando. Então entender que não é o fim do mundo. Talvez seja uma nova etapa na vida, novos desafios. É muito importante que se atente a isso, que haja, que se atue, mas é entender que não é o fim do mundo. Interessante. Assim, você está dizendo que se um pai ou uma mãe de repente encontrar maconha na mochila do filho, ele não deve se desesperar, mas deve se atentar. Mas deve atuar. Que tipo de dicas você daria para um pai numa situação dessa? O que é comum numa família, numa dinâmica de família, é
quando, por exemplo, a família, a mãe, o pai, encontra maconha na bolsa da filha, na mala do filho. Por incrível que pareça, o mais comum é de encontrar maconha, ver, opa, tem maconha. E, digamos assim, entre aspas, não quebrar esse ciclo. Então seria do tipo, pegar essa maconha e jogar fora sem falar nada para a filha ou para o filho. Ou, por incrível que pareça, pegar essa maconha e botar de volta onde encontrou, sem fazer nada. E nada se fala, nada acontece. É uma omissão, uma espécie de omissão. De uma omissão. O mais comum é de haver uma omissão, de saber encontrar, mas não se tocar no assunto. É um fenômeno, um movimento comum, de manter a dinâmica familiar inalterada. Às vezes algumas famílias encontram a maconha, por exemplo, e botam em cima da mesa, meio que sinalizando, tô sabendo, mas não falam e não fazem nada a respeito. Talvez aqui a sugestão seja de fazer algo, encontrar e chamar, vem cá, vamos conversar. A gente encontrou isso daqui. E a partir daí iniciar um trabalho preventivo, um diálogo. Então a dica, a sugestão seja exatamente de atuar, agir. E mudar essa dinâmica familiar e não deixá-la inalterada, fazendo de conta que nada aconteceu ou deixar o dito pelo não dito. Murilo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado Eu que agradeço, pelas respostas. Tenho certeza que os pais aqui vão ter vários pontos para refletir, para ponderar e para tentar talvez mudar o próprio comportamento. Essa é justamente a proposta desse curso aqui, desse projeto, ajudar os pais a refletirem sobre pontos específicos da vida dos seus filhos, atentarem sobre os sinais, sobre os comportamentos e até na melhoria do vínculo, né, da relação familiar pai e filho, para ajudar justamente os filhos a ficarem longe dessa grande ameaça que é a dependência de substâncias psicoativas, que é as drogas. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Valeu.